Olá, meus queridos, juntinhos novamente para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje não é tão fácil assim de se fazer. O devocional de hoje é bem difícil, assim, um pouquinho difícil de digerir para algumas pessoas. Eu confesso para vocês que eu tenho exercitado há já um bom tempo, alguns anos da minha vida exercitando, e eu tenho conseguido melhorar nessa questão. O Senhor tem alcançado meu coração, quebrantado, e hoje em dia eu tenho conseguido alcançar só um pouquinho, mas bem pouquinho, né, do caráter de Deus em mim, né? A gente precisa buscar o caráter de Deus, a gente precisa sempre dar uma voltinha lá em Gálatas 5:22, buscando os frutos do Espírito, né? Domínio próprio, a mansidão, né? Longanimidade, enfim, muitos frutos do Espírito, muita coisa boa lá tem em Gálatas 5:22. Mas também tem as obras da carne, né? Gálatas 5 fala sobre obras da carne e frutos do Espírito. O devocional de hoje vem dizendo sobre amar é servir. Nem sempre nós temos essa disponibilidade de servir, né, queridos? Nós, como seres humanos, da nossa natureza humana, já somos egoístas por natureza, né? Já nascemos não querendo dividir o brinquedo, não querendo dividir nada. Os pais da gente vai, ensina, olha, tem que dividir. Eu fui criada numa família de 9 irmãos, então não foi muito difícil exercitar essa parte de dividir, porque a gente precisava mesmo dividir. Tinha que dividir. Então, essa questão de dividir e compartilhar com o próximo, as coisas nós todos aprendemos, né? Na casa dos meus pais sempre fomos ensinados assim. Porém, a gente vai ficando adulto, a gente vai trabalhando e a gente vai conquistando e se apegando a coisas. E muitas vezes a gente tem dificuldade de se desapegar, né? E o Senhor vai nos ensinando ao longo da vida. Olha, eu vou ler o devocional aqui, depois vou conversar com vocês um pouquinho. Mas vou tentar ser breve, porque sobre esse assunto também tem muitas experiências assim que eu poderia compartilhar com vocês, e pode ir nisso demorar, né, muito, mas eu quero ser bem objetiva nessa mensagem, nessa reflexão de hoje, que nós possamos mesmo alcançar o caráter de Deus, chegar próximo, né, porque nunca que a gente vai ser igual a Jesus, né? A gente precisa melhorar cada dia para nos aproximarmos o mais perto possível do nosso mestre, né? Em amor, em compaixão, mas igual a ele nunca seremos, né? Mas temos que nos policiar todo o tempo para sermos cada dia melhores, para agirmos cada dia melhores, né? Melhor com o nosso próximo. Enfim, vamos ao devocional, vamos ler aqui e depois eu falo. Vamos lá, querido, tá escrito aqui assim: amar é servir. Hoje, 18 de novembro, o título é Amar é servir. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Marcos 9:35. As pessoas estão cada vez mais impacientes. A correria do dia a dia faz com que vivam à flor da pele, em que uma simples manobra indesejada do motorista no trânsito já é motivo para o sangue ferver. Eu já fui impaciente assim, mas aprendi que no trânsito estou em terceiro lugar. Em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar o outro condutor, ou seja, muitas vezes preciso ter paz a ter razão, evitando dar lugar a conflitos.
Isso é reflexo de uma cultura impaciente e individualista, em que as pessoas se colocam acima dos outros, não aceitando ceder ou ser generosas, pois na cultura predominante o mundo é dos espertos, e dar preferência ao outro é sinal de fraqueza. Mas quem vive em Cristo está livre disso. É libertador desprender-se da cultura predominante e nadar contra a correnteza do individualismo, pois por mais que você não esteja em destaque com o seu nome escrito em letras garrafais, nem apareça na foto quando fizer o bem ao próximo, Deus o observa e com certeza seu nome e sua imagem estarão gravados no livro da vida. Quando pensarmos em nos colocar acima das pessoas, seja por qualquer motivo, temos que nos lembrar de que Jesus, sendo Deus, em nenhum momento fez uso de suas prerrogativas, né? Jesus não usou seus privilégios. Não, prerrogativa é algo assim que a pessoa tem, né? É um poder, um privilégio que pode ser usado ali a favor dela. E Jesus, sendo o mestre, sendo o rei, sendo Deus, não usou desse poder para ser melhor do que ninguém, né? Pelo contrário, né? Jesus não usou de suas prerrogativas para se colocar acima de pessoas, muito pelo contrário, como mestre lavou os pés dos discípulos e como Deus se fez servo, humilhando-se e morrendo a morte que era destinada a nós. Saiba que a humildade não te faz melhor que ninguém, mas faz mais parecido com Jesus. Amém, queridos? Não devemos ser uma humildade, uma falsa humildade, né? Para nos colocarmos acima de ninguém, falando que é melhor do que ninguém também, porque a humildade tem que ser de coração, tem que ser genuína, né? Não pode ser uma falsa humildade só para se aparecer ou se achar. Não. Quando Jesus lavou os pés ali dos discípulos, ele estava ensinando, né? Nos mostrando a ser humilde, nos mostrando a cuidar do nosso próximo, a servir, né? Então, sempre quando eu estou diante de uma situação complicada, quando eu quero agir com minhas próprias vontades, às vezes dá raiva, né, irmão, de alguma situação, dá uma vontade de agir de nós mesmos, a gente fica assim, querendo perder a linha. E aí eu sempre me pergunto assim, o que Jesus faria nessa situação? Ai, o que Jesus faria nessa situação? Por mais que a gente não queira perguntar isso, em muitos momentos a gente não quer perguntar isso para nós mesmos, né? A gente quer agir, pronto. Mas a melhor é um conselho que eu dou a vocês, meus queridos, para a gente tentar melhorar cada dia, é fazer essa pergunta para nós mesmos, quando nós estivermos querendo agir com nossas próprias vontades e forças, que a gente pergunte, faça essa perguntinha para nós mesmos. O que Jesus faria nessa situação? Ai, meu Deus. Aí a gente vai saber o que Jesus faria e a gente tem que fazer, né? Por mais que não seja fácil, tem que fazer. Eu vou compartilhar uma experiência aqui rapidinho com vocês. Durante 4 anos e meio, eu e meu esposo, né, passamos por uma situação complicada. Como eu já disse em outros devocionais, compramos um terreno. Depois descobrimos que tinha 2 donos, depois não sabíamos para quem pagar. Começamos a pagar em juízo e tivemos que abrir um processo para pagar em juízo, né? Não para prejudicar ninguém, mas porque a gente queria pagar e não sabia para quem, porque tinha 2 donos. E no decorrer desses 4 anos e meio, agiram de muita má fé com a gente, muitas mentiras de todos os lados, e várias simulações de coisas muito mentirosas, mas várias calúnias, querendo desfazer um negócio que já tinha sido feito, conversado, mas como o nosso contrato era nulo, porque a esposa do moço que vendeu não tinha assinado, a gente estava
fragilizados ali. Dentro daquele processo, a nossa causa era perdida, né? A gente não tinha direito perante a lei da terra, mas Deus estava vendo que nós estávamos agindo com boa fé. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Durante esses 4 anos e meio, quando a gente estava sendo afrontado, caluniado, processado, eu orava todas as noites por aquelas pessoas. Eu orava de todo o meu coração pelos inimigos, né? Que a palavra de Mateus 22:37 fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é o segundo mandamento. E amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Não é fácil, a palavra fala, né, de amarmos o nosso inimigo. Deixa eu ler aqui rapidinho onde fala dessa palavra, que devemos amar o nosso inimigo. Em Mateus 5:44 fala: eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Não é fácil, queridos, colocar essa palavra em prática quando nós estamos sofrendo na pele a afronta, a calúnia, a perseguição. Orar pelos nossos inimigos não é fácil. Mas com a graça do Senhor Jesus, toda noite eu me ajoelhava e eu orava por essas vidas. Eu falava: Senhor, tem misericórdia. Pai, que mentira, que calúnia, o Senhor está vendo, Pai, tem misericórdia. Jesus, cuida deles, Pai querido, faça com que eles entendam que não estão agindo certo com a gente. Pai querido, tem misericórdia desse casal, né? Era um casal e mais um outro moço. E o processo ficou bem grande, mais ou menos da altura dessa Bíblia, bem grande. Um processo gigantesco, e eu orava toda noite, falava: Senhor, faça com que o juiz que pegar esse processo entenda o que está sendo falado aqui dentro. Que ele possa, Senhor Jesus, entender porque são tantas pessoas falando tantas coisas. E o Senhor sabe que nós estamos com a verdade, com a boa fé. Então ali eu orava a Deus, entregava a vida daquelas pessoas que estavam agindo de má fé com a gente. E no decorrer de 4 anos e meio, orando por aquela situação, pedindo a Deus que fizesse juízo, entender aquele processo que era uma causa perdida aos olhos humanos. O Senhor, assim, no dia que chegou o dia da audiência, eu peguei meus 2 filhos e meu esposo na sala de casa, não era aqui. E orei com eles, e oramos, e eu falei: Senhor, não deixe que saia nenhuma mentira da boca daquelas pessoas. Não deixe que o inimigo, Senhor, levante nenhuma mentira, nenhuma calúnia. Que tudo que for perguntado ali, for falado, que o juiz se direcionar a eles, que eles não tenham, Senhor Jesus, coragem de falar nenhuma mentira. Que o Senhor não permita que o inimigo fale nenhuma mentira, mas que seja dita somente a verdade naquela audiência, naquele tribunal. E realmente, quando a gente chega lá, a juíza fala: olha, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Todos ali falamos, sim, tal. Para nós não era difícil, queridos, porque realmente nós estávamos tentando agir com muita boa fé. Nós estávamos ali agindo de boa fé. E quando chegou o momento daquelas pessoas falarem, Deus não permitiu que falasse nenhuma mentira. Somente saiu a verdade daqueles lábios. E nós ganhamos aquela causa para a honra e glória do nome do Senhor. Na primeira audiência, meu Deus, já está com 14 minutos esse devocional, vou parar por aqui. Ganhamos audiência no final daquela audiência, daquela reunião. A pessoa que estava lutando, né, contra, querendo nos prejudicar, veio, me abraçou chorando, pediu desculpa e falou: olha, me perdoa, não sei onde eu estava com a cabeça de agir dessa maneira, me perdoa. Eu falei: não tem problema, querida, tá tudo bem, tudo já se resolveu. Todas as noites eu orava por vocês, colocava vocês nas mãos do Senhor.
e essa causa, e o Senhor nos abençoe, e tá tudo certo, e tá tudo bem. Então isso, queridos, orarmos por o nosso inimigo no momento da dificuldade não é fácil, mas é o que nós devemos fazer. Não estou aqui com falsa humildade, dizendo que sou melhor que ninguém, porque não sou. Tenho tentado todos os dias da minha vida ser melhor, fazer melhor, ter empatia, olhar para o problema do meu próximo. Mas eu estou longe, muito longe, de alcançar realmente o que Jesus, né, de fazer o que Jesus faria todo o tempo, né? Estou bem longe disso, mas que nós possamos ficar com esse devocional, com essa palavra de hoje, tentando ser melhores a cada dia, tentando amar o nosso próximo como a nós mesmos, tentando amar os nossos inimigos, né? Na frase do dia está dizendo aqui, o mais importante não é quem se assenta à mesa, mas quem puxa a cadeira. Amém, queridos? E a palavra do dia é servir. Desculpe, ficou comprido esse devocional, mas que o Senhor possa falar melhor a cada coração. E eu, desculpe, não estou querendo aqui de maneira nenhuma dizer que sou melhor que ninguém, mas tentando dar um exemplo da minha vida. E que vocês possam, queridos, estar cada dia buscando mais a presença do Senhor. Que possamos todos nós, cada dia, estarmos buscando mais a presença do Senhor. E sermos cheios do Espírito Santo, cheios do caráter de Deus em nós. Amém, querido?